Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, continuar aqui com a nossa programação da semana. Na verdade, começar, né? Conversando aqui sobre diversos temas, né, de extrema relevância, de extrema importância e que precisam ser devidamente debatidos. E vamos hoje, né, começar a nossa semana, começar a nossa programação da semana, falando um pouco aí de política internacional, né, conversando sobre alguns temas de política internacional. E a minha convidada aqui, né, é a Verônica, ela que é da Revolução Socialista, né, corrente interna aí do pessoal, né, que vamos debater sobre alguns temas aí, né, que, né, circula aí a nossa realidade internacional. Então, Verônica, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho. Bom dia. Cortou um pouquinho no final e não consegui ouvir o que você falou no final, mas eu me apresento, não sei se era essa a intenção, é isso? Eu sou a Verônica O'Kelly, eu sou da direção nacional da Revolução Socialista, uma tendência interna do PSOL. A Revolução Socialista é recentemente uma tendência que se unificou, éramos duas correntes internas do PSOL, a Alternativa Socialista e a Luta Socialista, e no fevereiro desse ano a gente fez uma conferência de unificação e avançamos numa unificação de duas correntes, coisa bem estranha, né, no mundo da esquerda, que em geral a gente se divide, né, a gente avançou num projeto de unificação e, na verdade, essa unificação tem um eixo comum principal, né, que é nossa atuação comum, já como correntes separadas, que tínhamos na internacional. Fazemos parte de um projeto internacional que se chama Liga Internacional Socialista. Ela surge em 2018 com um projeto de reagrupamento de revolucionários e revolucionárias, entendendo que muitas e muitos de nós fazemos parte de distintas correntes, principalmente correntes trotskistas, mas não só do campo do trotskismo, que vimos que a gente vem fazendo, né, diferentes experiencias de organização em distintos países, em distintos continentes, e tirando conclusões a partir disso, né, de a necessidade fundamental de construir partidos revolucionários no mundo inteiro e principalmente fortalecer um projeto internacional revolucionário que defenda justamente uma tradição que é principalmente não só marxista, senão principalmente leninista, ou seja, a necessidade de construir partidos revolucionários de combate, partidos leninistas, com centralismo democrático para derrubar, por fim, o capitalismo e avançar no socialismo em algum lugar do mundo e no mundo inteiro depois. Maravilha! Então, papo falando aqui, divide muito opiniões dentro do campo da esquerda, né? Então, estamos aqui da guerra da Ucrânia e Rússia. Como que você vê essa questão, né? Como que a Revolução Socialista vê esse debate? Sim, a gente, nossa internacional, tem companheiros e companheiras, ou seja, temos uma organização na Ucrânia, então, como poucas organizações internacionais do mundo, no sentido, falamos em primeira pessoa, né? Desde lá, nossos companheiros e companheiras, desde o primeiro momento e desde antes ainda, né, que tínhamos feito nosso congresso, nosso segundo congresso internacional, já tínhamos discutido algumas questões que tinham justamente a ver com uma caracterização do que
podia acontecer, ou seja, a guerra era um panorama bem imprevisível, em um sentido, né, de acordo à nossa caracterização da situação mundial. E uma vez que, digamos, começou o ataque da Rússia, né, a invasão da Rússia na Ucrânia, nossos companheiros e companheiras vêm elaborado bastante, né, e entrado esencialmente na elaboração política justamente para responder um problema que não pode ser apenas lido desde fora, né? Porque isso é um problema. Se você só lê desde fora, vai ter política desde fora, né? Então, fica muito bonito falar sobre distintas questões, né? Mas se você não atua no lugar, dificilmente você vai conseguir chegar a dialogar ou ter uma política que possa dialogar com a classe trabalhadora ucraniana que está sofrendo as consequências de uma guerra terrível, né? Qual é a nossa política em relação a isso, com esse preâmbulo, né, desde dentro e também, né, com muito apoio internacional, já com campanhas, né, feitas internacionalmente, tudo de solidariedade e de apoio financeiro também para as trabalhadoras e os trabalhadores ucranianos, principalmente contra o ataque da Rússia, né, o ataque de Putin. Nós entendemos que não temos dúvidas em o caráter do governo, né, e o Estado russo, um Estado capitalista, um governo de extrema direita, com elementos ditatoriais, nada, digamos, as conquistas da Revolução Russa foram barradas por completo, a degeneração é absoluta e não existe nem, digamos, nada de comunismo ou socialismo na Rússia, e entendemos, além disso, do caráter capitalista do Estado e do governo, entendemos que também tem um caráter imperialista, fundamentalmente no leste europeu, justamente não só ganhando mercado, sino até provocando e protagonizando avances territoriais, né, ocupações. Ucranianos defende de um ataque de um Estado e um país imperialista como é a Ucrânia. Por isso, como é a Rússia, perdão. Por isso, primeiro, e antes que qualquer coisa, é contra a invasão russa, fora Putin, fora a Rússia da Ucrânia. E, em segundo lugar, e não menos importante, também fora a OTAN do leste europeu, né? Porque dizer que a Rússia é um país imperialista não quer dizer que está no mesmo patamar que o imperialismo dos Estados Unidos, que ainda é o imperialismo mais forte, né? Que prevalece no mundo inteiro e que com certeza, obviamente, tem uma responsabilidade fundamental em toda a situação mundial, não só no leste europeu, mas que no leste europeu, nesse caso, por avançar, pela própria crise capitalista, assim, os Estados Unidos tentam recuperar algo de espaço, né, perdido justamente pela crise, então tentam avançar em distintos lugares do mundo e isso provoca muitos tensionamentos, muitos atritos, né, e que estão levando o mundo a uma situação tão crítica como a possibilidade de uma guerra mundial, de uma nova guerra mundial. Agora, não vemos hoje que seja uma guerra imperialista, por enquanto é uma guerra de invasão, é a Rússia que está invadindo o povo ucraniano, e o povo ucraniano, que não sei se todo mundo sabe, mas seria interessante, nós temos muitas entrevistas com nossos companheiros e companheiras de lá, no princípio, foi quase sozinho a responder a essas bombas e a esses ataques. Se auto-organizaram, teve um processo de auto-organização muito interessante no povo, na classe trabalhadora ucraniana para responder e para se defender do ataque russo. De fato, quase que não existiu Estado em algum momento, porque os próprios membros do governo, né, foram embora, menos Zelensky, que ficou e infelizmente também por produto, né, da política de Putin e da Rússia de invadir, provocou uma coisa
muito ruim para a classe trabalhadora ucraniana, que é o fortalecimento de um cara como Zelensky, que não tem nada, absolutamente nada, nada bom para o povo trabalhador e pobre da Ucrânia, né? Então, se fortalece Zelensky justamente por ter ficado, né, com o povo que estava se defendendo e hoje já, infelizmente, tem recuperado, digamos, o controle absoluto, já o governo está completamente restabelecido, mas ainda é desde nosso ponto de vista, ainda é uma guerra de ocupação e não é, por enquanto, uma guerra imperialista. Isso é um debate importante, porque alguns opinam que, como é uma guerra imperialista, nós devemos estar do lado, né, do bando do menos forte ou brigando contra o imperialismo mais forte e hegemônico. Bom, desde nosso ponto de vista, e na verdade é difícil de contrastar, né, porque o que está acontecendo é um ataque de um país imperialista contra um semicolonial e desde esse ponto de vista nós somos bem leninistas, sempre com o povo oprimido pela autodeterminação dos povos e que seja o povo pobre e a classe trabalhadora quem defina seus rumos. Aqui, Mônica, e continuando esse debate, né? Como eu falei, existe várias, né, opiniões muito diversas dentro aí do campo da esquerda, a questão da guerra da Ucrânia. E uma opinião que eu particularmente acho bastante equivocada, que vê a guerra, né, da Ucrânia contra uma guerra contra o fascismo na Ucrânia, que a Rússia estaria combatendo o fascismo dentro da Ucrânia. Como que é essa esquerda pró-Rússia hoje, Verônica, né, nesse debate? Sim, como te falei recém, isso é lamentável, né? Porque o discurso elaborado principalmente por Putin, que realmente difícil, né, defender Putin hoje, né? Mas, enfim, muita esquerda, do campo do frente populismo, né? Desse grande debate que existiu lá atrás, né, en vida de Stalin y Trotsky, cuando a Tercera Internacional elaboró esa teoría de que las frentes populares servían para gobernar y a favor da clase trabalhadora. Mas, enfim, não vamos entrar nesse debate, mas que essas correntes ainda hoje defendem, né, uma teoria que arma ideologicamente e politicamente um setor grande da esquerda mundial, dos stalinistas ou neo-stalinistas, mas que com certeza ainda repercute muito e é terrível, digo eu, porque isso está provocando que no mundo inteiro, ao invés de existir um avanço da solidariedade com o povo ucraniano que está sendo massacrado ainda, ou seja, um processo de solidariedade operária da classe internacionalista, da classe trabalhadora, em apoio a esse povo que está sendo atacado, não, isso não é possível justamente pelo peso que tem esse discurso, né, e essa política que até alguns reformistas e social-demócratas defendem muito bem, como pode ser, embora, bom, a gente terá que definir o que é Lula, mas, digo, Lula defende essa teoria, né, ou seja, estamos com Rússia porque está sendo atacada. Mas, enfim, não está sendo atacada, desculpa, porque Rússia está enfrentando o fascismo. Enfim, os informes que nós temos de nossos companheiros e companheiras de lá é que, efetivamente, o fascismo existe como existe no mundo inteiro. Grupos fascistas existem no mundo inteiro. Agora, essa realidade que tentam explicar de que todo o governo é fascista e que o fascismo é majoritário
no exército militar, nos militares ucranianos, isso é mentira. É uma mentira orquestada, organizada para explicar uma política, né, para argumentar uma política a favor da Rússia, mas nós não vemos que isso, de fato, já meio que deixaram de falar um pouquinho disso, né? Porque é difícil explicar hoje uma situação que não é assim. O que está acontecendo concretamente é o povo trabalhador se defendendo. Que existem fascistas, existem, mas não é majoritário, não é o centro, digamos, da disputa. De fato, no exército russo também existem fascistas, e agora faz pouquinho tempo, né, se viu com claridade. Enfim, essa é nossa visão em relação a isso, é uma política para, é uma desculpa, né, para explicar o porquê da ocupação. Perfeito. A gente aí da guerra Rússia e Ucrânia, né? Você citou aí o Lula, né? Como que você vê as posições do Lula sobre esse? Guilherme cortou tudo. Como é que eu vejo não sei o que de Lula? Não entendi. Sim, repetindo aqui, né? Acho que a internet está um pouquinho instável. Como que você vê aí a posição do Lula em relação a esse tema, né? Da maneira que o Lula vem se posicionando. Sim, então, veja, para responder isso, eu acho que nós temos que avaliar como está o mundo, né? Como está. Desde nosso ponto de vista, o que existe hoje é uma crise mundial. 2008 até aqui abriu um processo de crise capitalista que não é uma crise a mais, não é uma crise só econômica, uma crise sistêmica, e que essa crise sistêmica está provocando muito conflito no mundo inteiro e essencialmente, digo essencialmente porque isso também traz outros conflitos, que é a crise de hegemonia. Nós entendemos que Estados Unidos ainda é o principal país imperialista que domina os mercados, domina digamos, o mundo inteiro politicamente. Agora, isso não é, digamos, de um modo tranquilo, nem está garantizado, não sei se sempre entro em dúvida se é garantido ou garantizado, mas não é a mesma situação que é do 2008 para trás, porque o que existe é um avanço da China, principalmente, né? Mas também em alianças com distintos setores e países, como a Rússia também, que fazem com que exista uma disputa, né? Pela hegemonia imperialista, onde tem atores que vêm avançando. Nesse mundo atual entra o terceiro governo Lula, digamos, um novo período de governo Lula com uma frente ampla em que Lula tenta se posicionar politicamente com o mundo, né? Então tenta dialogar com distintos atores e demais, mas na verdade eu vejo, digamos, que tudo isso faz parte de uma negociação que ele tem que fazer, né, indiscutivelmente com o imperialismo dos Estados Unidos, principalmente, né? Mas que também tenta dialogar com o outro setor imperialista. De fato, já o próprio Bolsonaro, né? Já os negócios e os acordos comerciais, tanto com China como a Rússia, são, digamos, fundamentais para a economia brasileira, né? Então, acho que é isso, são movimentações políticas, né, ao serviço de manter amigues por todo canto. Essa é um pouquinho a minha visão, mas, como eu falei antes, né, acho que é profundamente equivocado
E lamento que muitas e muitos companheiros de luta acompanhem um discurso como o de Lula, né, que não é menor, o presidente falando, né, com a importância que isso tem nas massas, em distintos setores, de ganhar adeptos a essa política equivocada de apoiar a Rússia nesse ataque ao povo ucraniano. Pegando ainda nesse tema da questão, né, do argumento, né, que se utilizam para defender a Rússia, né, que a Rússia estaria, né, combatendo um certo fascismo na Ucrânia, acho que a gente poderia, né, responder, se perguntar o seguinte, aí gostaria que você respondesse: o combate ao fascismo, né, é apoiando uma de um país contra o outro, ou é apoiando a ação da classe trabalhadora? Bom, acho que é o eixo do debate atual, né? O avanço do fascismo e como combater o avanço do fascismo. Primeiro isso, né? É evidente, não podemos ser negacionistas. Existe um crescimento da extrema-direita e do fascismo. É mais a extrema-direita, desde nosso ponto de vista, que o próprio fascismo, mas o fascismo também é um perigo, né? E a gente não pode nunca deixar de ver esse perigo em porta. Isso tem a ver com a crise capitalista, principalmente. A crise capitalista provoca um nível de polarização muito maior que outros momentos, porque até os próprios progressismos ou projetos que não avançam no sentido do socialismo e que pretendem ficar sob as regras do capitalismo, tem quase nula possibilidade de oferecer alguma conquista para a classe trabalhadora que provoque processos de apoio, né, popular a esses governos. Por isso, desde nosso ponto de vista também, o governo Lula-Alckmin, esse novo governo de Frente Ampla, tem margem quase nula para responder às principais demandas da classe trabalhadora e dos setores populares brasileiros, que é comida, que é trabalho, saúde, educação. Isso rapidamente provoca uma desilusão novamente, né? E aí é onde aparece, né, e se abrem as portas para o ascenso, o surgimento de extremas direitas. Na própria Argentina, país de onde eu venho, está surgindo, né, uma extrema-direita quase impensada num país que tem uma tradição democrática tão pesada, né, e com tanta mobilização e tão presente até o dia de hoje. Mas o que está acontecendo é isso, basicamente, sim? Os próprios progressistas se direitizam. Os próprios progressistas precisam mais de mão dura para responder, por exemplo, aos levantamentos populares que respondem às suas medidas de ajuste fiscal, de ataques aos direitos conquistados. Então, não, digamos, o combate à extrema-direita não é possível, nunca vai ser possível, nos aliando aos setores de direita. Não é com a direita que vamos enfrentar a extrema-direita. Então, não é nos aliando a governos ditos democráticos que vamos enfrentar a extrema-direita ou o avance do fascismo, senão fortalecendo ferramentas que disputem governo em distintos lugares do mundo, mas ferramentas socialistas, da classe trabalhadora, ou seja, partidos da classe que sejam capazes de disputar o poder do Estado e do governo do Estado para governar algum lugar do mundo e avançar aí sim contra o fascismo, né? Porque é justamente pelas medidas contra a classe trabalhadora que qualquer governo democrático burguês faz, né, que a classe trabalhadora vira muitas vezes procurando alternativas e acha nessa procura essas alternativas que se polarizam, né, que apresenta a extrema-direita. Então, basicamente isso, nós entendemos que fortalecendo ferramentas
de esquerda, socialista, de esquerda radical, da classe trabalhadora, sem aliança, sim, por isso nós dentro do PSOL fazemos um grande debate em relação a isso, a independência política da classe garantiza não cair, né, nessa encruzilhada, né, e nessa mentira, desde nosso ponto de vista também, de acreditar que com essas ferramentas vamos a enfrentar o fascismo. Na verdade, a única coisa que estamos gerando é o fascismo ter mais espaço para crescer e se fortalecer na disputa pelas massas. Nós estamos aqui com uma aqui na live, mas vamos continuar aqui o nosso debate. E Verônica, né, existe sempre aquelas teorias que falam, né, que os Estados Unidos pode perder sua hegemonia tanto para a China, tanto para a Rússia, né? Algo que eu acho que um pouquinho complicado, né? Porque o último país que perdeu a sua hegemonia foi através de uma guerra, né? Você acha que é possível os Estados Unidos perder sua hegemonia, mas no mundo, ou isso vai se dar de um processo mais complicado? Então, nós entendemos a Liga Internacional Socialista, faz poucos meses, em março passado, fizemos nosso congresso, e justamente um debate, a gente está discutindo muito isso, porque imagino que todas e todos que queremos transformar esse mundo estamos discutindo coisas parecidas, né? Porque não é menor, claramente, saber quem dirige o mundo, e a partir de que política e como, né? Mas, enfim, o que nós avaliamos é que, como eu falei antes, a crise capitalista aberta em 2008 está provocando, digamos, uma crise sistêmica e está provocando muitos problemas para o imperialismo manter sua hegemonia. Então, vemos, sim, um avanço na crise de hegemonia, embora ainda exista um imperialismo dos Estados Unidos, claro, ou seja, os Estados Unidos mantém o poder imperialista mundial, mas com muitos problemas para manter essa hegemonia. Então, aparecem, digamos, se fortalecem outros imperialismos, a China, principalmente, e avança na disputa. Sim, dificilmente os Estados Unidos vai deixar o espaço. De fato, se demonstra como, né, hoje o próprio Estados Unidos fortalece digamos, su proceso de militarização no mundo inteiro, justamente pelos problemas que provoca, né, ou pelo perigo que provoca o avanço da China. Não é com tranquilidade que isso vai acontecer, por isso estamos diante o perigo real de uma crise capitalista, de uma nova guerra, perdão, de uma nova guerra mundial. Nós entendemos que isso está avançando, é uma realidade. Por isso nós somos contra o armamentismo, né? Não é com uma corrida armamentista que vai se resolver o problema da hegemonia imperialista dos Estados Unidos, senão com a luta de classes, com o avanço da revolução em algum lugar do mundo. Mas sim, com certeza, infelizmente, o capitalismo está nos levando a um perigo de guerra mundial com um elemento diferencial das guerras anteriores, que é o avanço nuclear, né? O qual coloca em risco a própria vida do planeta, né? A própria vida da humanidade no planeta. Então, não sei se responde, mas efetivamente nós vemos uma possibilidade e vemos como o mundo está se transformando, o mundo capitalista, né, em um mundo de mais guerras, mais atritos e mais guerras entre países, com a possibilidade de uma guerra mundial. Pela disputa imperialista, claro, né? Sim, entendi. E Verônica, você acha que essa guerra é possível a curto ou longo prazo, né?
Olha, marxistas não podemos não podemos fazer esse exercício de adivinar o futuro, mas sim prevemos o que pode acontecer de acordo ao análise da situação concreta, da realidade, né? E a dialética do materialismo histórico. Nós vemos que o capitalismo está nos levando a isso. Mais cedo, mais tarde, isso a vida dirá. Mas mais que a vida, na verdade, quem dirá é a classe trabalhadora, é a luta de classes. O que eu posso responder em relação a isso, qual é minha leitura, é que sem uma revolução socialista, ou seja, sem construir um partido revolucionário em algum lugar do mundo capaz de levar uma rebelião, uma revolução a um processo justamente de revolução socialista e avançar no socialismo em algum lugar do mundo, o capitalismo vai nos levar a uma nova guerra. Isso é assim. Então, não sei quando vai suceder isso. Estamos chegando a situações limites. O próprio planeta está chegando a uma situação de não retorno. Então, e os próprios, a ciência está indicando que nosso planeta tem poucas décadas de vida, assim como é. Já estamos vivendo as consequências, né, de uma mudança climática terrível que está provocando pandemias, desastres ambientais, mortes, principalmente dos setores populares e a classe trabalhadora no mundo inteiro. Isso já tem a ver com uma mudança, né, no nosso planeta que é insostenível para as grandes maiorias populares. Então, a resposta para mim é: sem uma revolução socialista, vai acontecer mais cedo que tarde uma nova guerra mundial e o perigo planetário está em porta com esse prognóstico. Verônica, falando, né, dessa questão da disputa, né, de hegemonias, da disputa aí, né, que existe no mundo, né? Tem setores da própria esquerda que tem uma visão bastante equivocada em relação à China, né? Que acham que existe algum tipo de socialismo na China, algum resquício de socialismo da China, o que eu particularmente acho que esse tipo de visão chega até ao terraplanismo, né? Eu queria saber de você, como que você vê essa né, com a hoje? Bom, essa pergunta é muito boa, porque, bom, justamente nossa Internacional vai editar um quarto número de nossa revista internacional, Revolução Permanente se chama. Depois eu, Guilherme, vou fazer chegar para você, onde estamos debatendo justamente China, hegemonismo, imperialismo, como está a situação do imperialismo. E a China é um debate, com certeza. Eu também tenho a mesma visão que você. Alguns companheiros e companheiras veem algum resquício. No melhor dos casos, algum resquício. Outros diretamente chamam ainda a China comunista. Enfim, é um problema deles, né? Terraplanista, como se diz. Mas é importante, né, avançar em alguns debates, porque é evidente que a China é diferente, né? Então, por exemplo, nós na Internacional estamos debatendo muito porque alguns companheiros têm diferenças em relação a definir que tipo de capitalismo é, né? Porque não é o mesmo capitalismo dos Estados Unidos, não é o mesmo daqui mesmo, né? Não é o mesmo, nem da Rússia. Agora, quais são essas características e demais? Porque o nível é real, né? A produção a níveis chineses é exponencial. Em um sentido, nos termos capitalistas, é o melhor capitalismo, né? O nível de exploração da classe trabalhadora é exponencial e tem conseguido
coisas que nem os próprios Estados Unidos conseguiram. Mas isso também provocou digamos, um melhoramento da... Se diz melhoramento? Bom, melhoramento da vida da classe trabalhadora, tirando grandes setores da pobreza, incorporando eles ao campo a exploração capitalista, né? Então, basicamente, nós, ou pelo menos eu, Verônica, opino que a China não é não, isso posso falar como Revolução Socialista e Liga Internacional Socialista. A China não é socialista, não é não é comunista, é um Estado capitalista, ¿sí? Se organiza bajo as regras da exploração humana. E o que existe é uma burguesia de Estado, digamos, é um Estado, podemos dizer um capitalismo de Estado, alguns chamamos assim, outros, digamos, avançam em algumas outras definições. Eu acho que capitalismo de Estado permite entender bem o que é a China hoje, ou seja, é um capitalismo organizado pelo Estado, onde as elites y a burocracia, digamos, ligada ao Estado se beneficia con todas esas, con esa exploración humana, digamos, en niveles altísimos y nunca vistos na humanidade até hoje, que también se garanten, sustancia, y esencialmente se garanten por una dictadura. ¿né? Opinar diferente na China, digamos, significa perder diretamente sua vida, né? Defender o socialismo como a gente defende, né? Com democracia de base, com debates na classe, que seja a classe trabalhadora quem define com seus organismos, né? Como foi a Revolução Russa, é diretamente ir para a cadeia, no melhor dos casos, ou perder sua vida nas mãos do Estado repressor chinês. Então, isso, não definitivamente chamar a China de comunista é não ver a realidade, mas sim, claramente, temos que avançar em estudar melhor, né, e definir melhor que tipo de capitalismo, de Estado capitalista é, porque é bem diferente aos que já conhecemos. Verônica, seguindo o debate, né, falar aqui da relação do governo Lula, né, com o próprio imperialismo norte-americano, né? Os governos petistas, na sua opinião, conseguiram ou não romper, né, com a política imperialista, né, com os laços dos Estados Unidos, né? Porque Lula o governo falava que o Obama era o cara, né? Que alguns falam, né? Acham isso bom, eu particularmente acho isso bem ruim, né? Lula é ótimo para fazer essas coisas. Olha, não só os governos petistas não romperam com o imperialismo, senão que fizeram a tarefa bem perfeita, num sentido, para o imperialismo, né? Eles se transformaram no subimperialismo local, né, na América do Sul, e garantiram os negócios imperialistas na zona. Não só isso, senão que politicamente, e economicamente também, obviamente, mas politicamente teve um impacto ultra negativo para a classe trabalhadora, que foi evitar o avanço com todas as contradições que isso tinha, né? Mas de um setor que tinha avançado bastante nos confrontos com o imperialismo, que foi o chavismo, com todas as contradições, insisto, né? Não caracterizo o chavismo como revolucionário. Agora, com certeza foi um setor que se enfrentou muito mais que o próprio Lula nessa época, né, nos primeiros anos de governo. E o PT, Lula e os governos do PT foram objetivamente um elemento que parou o avanço, freou, né, o avanço do bolivarianismo, do processo de
digamos, simpatia e de adesão ao projeto chavista, né? Então, não só não rompeu laços com o imperialismo, nem provocou mudanças, né, nessa relação imperialista, senão que fortaleceu o imperialismo dos Estados Unidos, garantindo aos próprios Estados Unidos recompor a ordem, né, num continente muito mobilizado e com, digamos, com processos, lembrando que no início de 2000 foi revoltas em quase todo o continente, né, e com um processo revolucionário, digamos, em curso, que era o da Venezuela, com uma alternativa política que estava provocando mais contradições e mais complicações para os Estados Unidos, né? Depois isso se degenerou por completo, a gente não avalia nada de contraditório hoje, o governo Maduro, nada disso. O processo bolivariano foi completamente degenerado e destruído, né? Mas naquele momento, a possibilidade de avançar na América Latina era concreta, e foi Lula e os governos daqui do PT, né, que provocaram com certeza uma parede, né, criaram uma parede para isso avançar, e Lula garantizou a tranquilidade no continente. A tranquilidade em sentido imperialista, né, para o imperialismo. Sim. Vou pegar esse minutinho aqui, né, e falar de um tema que acho que é de extrema importância, né, que é da Argentina, né. Como que você está vendo aí o processo eleitoral da Argentina, né, a possibilidade de, né, da extrema direita, né, ganhar, né, aí eu gostaria que você falasse quem é esse Milei, né, que pode ser presidente da Argentina, e mais, né, o que isso muda no continente, né, caso alguém da extrema direita ganhe as eleições. Tá, bom, vou falar do meu país, então, não, mas eu já faz vários anos que estou aqui, então acompanho tudo pela minha internacional, pela LIS, e pelo MST, Movimento Socialista das Trabalhadoras e Trabalhadores, que se constrói lá na Argentina. Vejam, primeiro, como eu falei antes, né, a Argentina não está por fora do mundo, né, e infelizmente uma classe trabalhadora com uma tradição democrática tão forte e vigente, né, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas a ditadura argentina foi derrotada pela força da mobilização, por uma revolução em curso que tirou a ditadura militar, e a força repressiva dos militares, né, ficou quase destruída na Argentina. De fato, até hoje, cada 24 de março é um dia de luta nacional, onde até as cidades mais pequenas têm algum ato ou mobilização em cada lugar para exigir e gritar forte nunca mais. Então, não é... E eu só estou falando isso, mas, na verdade, em geral, cada coisa, por exemplo, vocês devem conhecer, né? Os militares estão sendo ainda juizados, estão passando por juízes, porque... E na cadeia, né? E estão morrendo na cadeia, justamente pela luta da classe trabalhadora. A diferença daqui, né? Que, infelizmente, gozam de toda a impunidade, muitos... responsáveis da ditadura ainda em espaços de poder e tudo. Enfim, o que eu quero dizer é, infelizmente, com essa tradição forte que tem o povo argentino, democrática, né, apareceu um cara como Milei. Milei é um desconhecido total que começou a ter presença na mídia, né, alguém deu grana para ele e começou a aparecer falando
muito parecido com Bolsonaro, no sentido em que você não acredita as coisas que está falando, mas está falando. Por exemplo, está falando de venda de crianças, que, enfim, coisas que parecem muito doidas, né? Mas ele está polarizando por completo com um governo como o kirchnerista, um governo pós-Macri, né, que foi um desastre total, o governo kirchnerista com um discurso de vamos resolver os problemas da classe trabalhadora, vamos recuperar o salário, vamos evitar a inflação, vamos parar com a inflação e tudo. Bom, não conseguiu fazer nada disso e provocou mais contradições ainda, ou seja, a Argentina está na beira de uma explosão, ou seja, em qualquer momento se abre um novo argentinaço. Não sei se isso quer dizer alguma coisa para vocês. Argentinaço a gente chama do 2001, dezembro de 2001, quando tiramos 5 governos numa semana. Ou seja, a burguesia não conseguia estabilizar o governo porque o povo na rua exigia fora todos e que governam alguém, digamos, a favor da classe trabalhadora. Bom, pela ausência justamente de uma direção revolucionária, voltando ao princípio que falei, pela ausência de uma direção revolucionária, isso não foi possível, e o peronismo, com uma cara diferente, que foi Néstor Kirchner nesse momento, teve uma linha de frente ampla, né, de trazer a distintos setores e tudo, e recuperou e estabilizou novamente a institucionalidade, né? Mas isso ia em algum momento voltar a explodir, porque são as contradições da crise capitalista, do capitalismo em geral e da crise capitalista aberta em 2008, que fazem com que a classe trabalhadora responda aos ataques. Isso, digamos, provoca mais contradições para um governo que se diz progressista, mas que tem que aplicar os ajustes, né? Então, um novo governo kirchnerista, Alberto Fernandes, avançou nas contradições, com pouca popularidade, e abriu a porta justamente para esse cara, para um nojento como Milei, né, que fala de dolarizar a economia, que com isso vai resolver tudo, e obviamente fala de que o problema é que os trabalhadores ganham muito, que a classe trabalhadora tem muitos direitos, né, é isso. Agora, não é só esse fenômeno que existe na Argentina, também existe um fenômeno que é diferente de outros lugares do mundo e que é muito interessante para a esquerda nessa mesa de debates também. Eu convido para todo mundo participar ou conhecer, que é a Frente de Esquerda e das Trabalhadoras, que é uma experiência de unidade de distintos partidos, grandes partidos de esquerda, nacionais, com peso na classe trabalhadora, que dirigem sindicatos, com peso na juventude, com peso no movimento feminista, meioambiental, e de desempregados muito fortes também, né? Porque o movimento de desempregados tem uma tradição de luta. De fato, 2001 foi um ator de peso na revolução do 2001, né? Então, esses partidos que têm peso nesses setores vem crescendo, eleitoralmente também, né? E estamos diante de uma oportunidade que nessas eleições a esquerda também possa se expressar como uma alternativa. Não é só Milei, também existe esquerda revolucionária, com programa socialista, que não baixa as bandeiras, que não negocia com a Frente Ampla, que não quer se aliar com nenhuma direita para defender a democracia, mas que defende a democracia de base da classe trabalhadora para enfrentar esse avance que possa existir, o surgimento que possa existir de setores fascistas no país, né? Então, é importante, sim, Milei vai ter uma boa eleição. Agora, também a esquerda vem crescendo eleitoralmente. De fato, já existiram eleições em distintos lugares do país, porque na Argentina os estados, as províncias têm a possibilidade de marcar datas de eleições em distintos momentos, né? Então, já existiram eleições e se está demonstrando que a esquerda vem fazendo
boas eleições no país, né? Então, é um desafio, claro, e nós, desde o MST e a LIS, queremos também debater sobre a construção de ferramentas unitárias, né? Porque é evidente que nenhum partido hoje tem capacidade de se referenciar como o dirigente, né, de todos esses processos. Então, a unidade é fundamental. Para nós, a unidade eleitoral é insuficiente. Na Argentina, vamos a uma nova crise capitalista, uma nova crise, digo, social, né? Uma crise revolucionária, com certeza, mais cedo que tarde, e a ferramenta de aliança eleitoral não vai ser suficiente. Precisamos de uma aliança política que se dispõe a ser governo, e para isso uma ferramenta que permita, digamos, um mais amplo debate, não só com aqueles que militam nessas correntes, essas 4 correntes, esses 4 partidos que construímos a FITO, senão também para dialogar com aqueles setores da sociedade, sim, organizações sociais, políticas, que estão por fora da FITO e que não tem uma referência política, e que a FIT, unidade, com certeza pode se transformar nisso se somos capazes, se a FITO fosse capaz de se ampliar orgânicamente para incorporar esses setores para decidir, para elaborar política e para atuar fundamentalmente na luta que nossa classe dá e que com certeza vai continuar dando e com mais força na Argentina nos próximos tempos. Maravilha, Verônica. Então, para a gente finalizar aqui, né, a nossa entrevista, né, eu tenho bastante acordo, né, em relação à questão da importância, né, da FITO, né, como agora chama, na Argentina. E você acha que essa frente de esquerda pode combater a extrema-direita da Argentina de uma maneira independente, né? Porque o que teve aqui no Brasil, né? Teve apesar do Bolsonaro, né? Teve uma passividade muito grande de alguns setores da esquerda, né? Como o PT, algumas correntes do pessoal que queria apostar tudo nas eleições, né? E também, né, por ações parlamentares, né? Você acha que a FITO pode fazer a diferença na luta contra a extrema-direita na Argentina? Para a gente finalizar aqui o nosso debate. Eu acho que sim, com certeza, estamos em melhores condições que em qualquer outro lugar do mundo, justamente porque é uma ferramenta de revolucionários e revolucionárias, a diferença de outras. Por exemplo, nós fazemos parte do PSOL, mas somos conscientes que dentro do PSOL existem companheiros e companheiras que são reformistas, que têm plena confiança na possibilidade, por exemplo, do governo. E, de fato, é um debate que temos, né? Nós somos a favor, junto com outros companheiros e companheiras revolucionárias, que defendemos a independência política do PSOL, ou seja, não depositar nenhuma confiança em nenhum governo burguês e manter a independência política, embora taticamente você possa ter alguma linha, digamos, para dialogar com esses setores que ainda confiam nesse governo. Agora, chamar a confiar num governo burguês é o que liquida a possibilidade de construir, justamente, uma alternativa política da classe trabalhadora, ou seja, classista, com programa e alternativa política de esquerda e socialista, que permita dialogar com esses setores que vão à rua, que estão lutando, que se enfrentam ao governo, que se enfrentam às medidas de ajuste, etc. Né? Então, na Argentina, temos essa possibilidade melhor que em outros lugares, porque temos uma aliança eleitoral poderosa, num sentido, com inexistência de partidos reformistas. Não existem partidos reformistas dentro da FITO. Né? Agora, não podemos ser sectários. O sectarismo também é aliado
da burguesia, num sentido, né? Porque, e do status quo, do capitalismo, porque se nós somos sectários, nós perdemos a oportunidade de atuar com força e capacidade de dirigir um processo revolucionário. Nós não podemos negar coisas que existem. Nós não temos capacidade de nos colocar hoje como governo, né? Ainda hoje são as eleições que definem isso, né? E nós, como revolucionários, sabemos que não é por essa via que vamos transformar e construir o socialismo. Agora, e fazer a revolução, né? Agora, participamos das eleições justamente para avançar em crescimento dos partidos revolucionários e nos fortalecer para um momento em que avançam as crises sociais, né, e se abre a porta de uma revolução. Então, o que nós estamos discutindo é justamente isso, como nos preparar para esse momento. Por isso, para nós é fundamental discutir a FITO como ferramenta além do eleitoral. E aqui no Brasil, nós entendemos que, embora a situação objetiva está um pouquinho mais atrás, porque não existe o processo de mobilização que existe na Argentina e as contradições do capitalismo não se dão ainda, digamos, nessa ordem, embora a gente, nesse nível, perdão, embora a gente não pode descartar essa possibilidade, porque, como eu falei, nós entendemos que a crise capitalista leva a mais atritos, mais conflitos, mais rebeliões e revoluções, mas o que sim temos certeza é que a degeneração que está vivendo, por exemplo, o PSOL, é criminal, porque num governo de conciliação de classe, num governo de frente ampla, não construir e não fortalecer uma ferramenta à esquerda é a pior coisa que podemos fazer aqueles que pretendemos transformar a realidade. Já nem estou falando de revolucionários, estou falando só daqueles que pretendemos mudar as coisas a favor da classe trabalhadora e os setores populares, né? Ou seja, deixar vazio, né, vácuo, esse espaço é o pior que podemos fazer. Nós precisamos construir ferramentas e fortalecer uma ferramenta que possa dialogar com grandes setores de massas, que seja uma alternativa de esquerda, ou seja, uma oposição de esquerda ao governo. Por exemplo, foi correto os parlamentares do PSOL ter votado contra o arcabouço fiscal, mas imediatamente depois votaram quase todos, porque 4 se abstiveram da reforma tributária, né? Então, também vemos que a saída parlamentar, né, que infelizmente também se prioriza muito nas correntes internas do PSOL, não é alternativa. Nós não podemos nos contentar com fortalecer ou ter muitos diputados e diputadas, né? Porque isso é importante, mas sem luta de classe, sem nos fortalecer nas organizações da classe, onde se organiza a classe e onde luta a classe, e obviamente nos setores e nos processos de luta de classe, não vamos fortalecer uma ferramenta revolucionária. Então, na Argentina está, digamos, está colocado esse desafio. Eu sou bem optimista, mas claro que temos que resolver alguns problemas que temos dentro da própria esquerda. E aqui no Brasil, nosso debate hoje no Congresso do PSOL passa por aí, basicamente. Nos próximos meses já iniciamos o processo de pré-congresso. Ontem tivemos uma plenária importante e justamente o debate era esse, né? Então, nós opinamos que é possível, sim, fortalecer ferramentas revolucionárias, mas o central é manter a independência política e, fundamentalmente, participar e nos postular diante a classe nas suas lutas, nos processos de luta de classes. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Verônica. Achei que o papo foi muito bom. E passo a bola aqui para ela fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Guilherme, um prazer falar com você bom, eu acho que esses espaços são fundamentais e vamos continuar não só falando e construindo essa mesa de debate, sino esperando também que se abram outros debates de esquerda, porque não podemos nos desanimar diante
digamos, algunas corrientes o algunos partidos que viran y se encantan con a conciliación de clases y ese nuevo gobierno, nós temos que continuar firmes na construção de ferramentas da classe trabalhadora, com independência e sem cair, né, nessa mentira da conciliação e das frentes amplas, que o que estão demonstrando no mundo inteiro é justamente que não conseguem bajar aos fascistas ou a extrema direita, sino que fundamentalmente não conseguem responder aos dramáticos problemas e à situação dramática que vive hoje a classe trabalhadora no mundo inteiro. Então é isso aí, pessoal. Mais aqui agradecendo a Verônica, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aqui que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente os nossos vídeos. Também segue a gente no Facebook, Instagram e também no TikTok, estamos aí nessas redes sociais. E quem puder, o nosso Pix 385 007 02800 CPF e também www.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação ainda tem um pouquinho, né? Um forte abraço e fui.